do Dr. Antônio Fernando Barros Silva de Souza, apregoar os seguintes processos: ações diretas, constitucionalidades, agravo regimental em extradição, habeas corpus e recursos extraordinários. Informo os colegas que se encontram presentes no plenário os alunos do curso de Direito do IESB, Instituto de Educação Superior de Brasília, os funcionários da Bovespa, em visita institucional ao Supremo Tribunal. Sejam bem-vindos. Ministro Eros Grau, relator, ministro Gilmar Mendes. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 3090. A situação é a seguinte. Após o voto do senhor ministro Gilmar Mendes, que preliminarmente, quanto à medida provisória, conferir interpretação conforme a Constituição Federal para afastar sua incidência em qualquer atividade relacionada à exploração de potencial hidráulico para fins de produção de energia elétrica, tendo em vista a restrição imposta pelo artigo 246 da Carta Federal, e no que se refere aos demais artigos, deferir a medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 1º, 2º e 7º da medida provisória 144, de 10 de dezembro de 2003, na parte que da nova redação do artigo 10 da Lei 8631, de 7 de março de 93. E ainda deferia quanto aos demais dispositivos. Após isso, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Falaram, naquele momento, pela Advocacia da União, o Dr. Álvaro Ribeiro Costa, e pelo Ministério Público Federal, o Dr. Carlos Lemos Fonteles. O tribunal, por maioria, decidiu de que a edição da medida provisória prejudica o exame das alegações por vício formal, vencido os senhores ministros Joaquim Barbosa e Carlos Brito. Votou o presidente. Em seguida, após o voto do ministro Gilmar Mendes, que concedia liminar para afastar da aplicação da Lei 10.848 de 2004 qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia, a Lei 10.848 é que converteu a medida provisória. Pediu vista o ministro Eros Grau. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o primeiro aspecto a ser considerado respeita a alegada violação, na edição da medida provisória, ao disposto no artigo 246 da Constituição, que veda, aspas, a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação dessa emenda, inclusive. Ou seja, até 12 de setembro de 2001. O ministro Gilmar Mendes aplica ao caso o precedente da ADI 2473. Teria havido, segundo ele, com a emenda 6 de 95, que modificou a redação do parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição, uma alteração substancial na moldura do setor elétrico brasileiro. Não entendo assim, permissa vênia de Sua Excelência. A emenda constitucional número 6 limitou-se a, em razão da revogação do artigo 171 da Constituição, limitou-se a substituir a expressão empresa brasileira de capital nacional pela expressão empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sua sede e administração no país. Mera alteração de redação, nada mais. Não consigo visualizar nessa modificação de redação alteração substancial na moldura do setor elétrico brasileiro. Da modificação redacional, efetivamente não recorre à passagem, aspas, de um sistema baseado na ampla intervenção estatal a um novo paradigma voltado, na dicção do ministro Gilmar Mendes, ao investimento privado e às regras de mercado, com uma atuação do Estado em posição outra, especialmente como agente regulador. Estou fechando aspas na transcrição do que disse o ministro Gilmar Mendes. Essa alteração de redação, prossigo, de empresa brasileira de capital nacional por empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sua sede e administração no país, evidenciadamente não restringe a atuação estatal, nem a substitui pelo investimento privado sob as regras de mercado. De outra banda, entendo que a medida provisória não se volta a dar eficácia à inovação introduzida pela emenda 6, o que seria vedado pelo artigo 246 da Constituição. Lembro o voto do ministro Otávio Galotti na ADI 1518. O sentido e a finalidade lógica do preceito
estaria na exclusão do campo de atuação das medidas provisórias de regulamentação a dar eficácia àquelas inovações. A medida provisória disso não cuida. Versa sobre a matéria de que trata o artigo 175 da Constituição, regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico, como se verifica da leitura de seus preceitos. Diz o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. O preceito trata de matérias distintas. Primeiro, a pesquisa e a lavra de recursos minerais. Segundo, o aproveitamento dos potenciais de energia elétrica. A atividade de pesquisa e lavra de recursos minerais é atividade econômica em sentido estrito. A autorização ou concessão otorgada a brasileiros ou a empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país, não se confunde com a concessão de serviço público. Habilita o agente econômico a empreender atividade econômica em sentido estrito. O aproveitamento de potenciais de energia elétrica, ao contrário, é serviço público, que, nos termos do que define o artigo 175 da Constituição, pode ser prestado diretamente pelo poder público ou sob o regime de concessão ou permissão. O parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição do Brasil diz quem pode empreender a atividade econômica em sentido estrito, pesquisa e lavra de recursos minerais, e quem pode prestar o serviço público, aproveitamento de potenciais de energia elétrica. Em ambos os casos, brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. A pesquisa e lavra de recursos minerais em geral é objeto de regulação pelo Código de Mineração. A prestação do serviço público implementado mediante o aproveitamento de potenciais de energia elétrica é objeto de regulação pela lei mencionada no artigo 175 da Constituição. A lei que, em geral, regula a matéria de concessões é a Lei 8.978, de 95, com aplicação tão logo sancionada à prestação dos serviços públicos do setor elétrico. Após advieram medidas provisórias, duas delas anteriores à emenda constitucional número 6 de 95. As outras, 11, posteriores à emenda constitucional, regulando a prestação de serviços públicos no âmbito do setor elétrico. Todas elas, note-se bem, consubstanciando norma especial em relação à Lei 8978, que é a Lei Geral de Concessões. Daí porque se conclui que a regulamentação do setor elétrico, inclusive a implementada pela medida provisória convertida na Lei 10.848, de março de 2004, encontra sua matriz constitucional não no parágrafo 1º do artigo 176, mas sim no artigo 175 da Constituição do Brasil. A circunstância de, após a vigência da emenda número 6, apenas brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país, de apenas eles poderem prestar serviço público mediante o aproveitamento de energia elétrica, não é determinante de qualquer das inovações introduzidas na ordem jurídica infraconstitucional pela medida provisória convertida na Lei 10.848. Indago, incisivamente, qual entre os preceitos da medida provisória e da lei encontra sua razão de ser na substituição da expressão brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional pela expressão brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. Nenhum dos preceitos efetivamente encontra seu fundamento lá. Força é concluir, desta arte, que a medida provisória e a lei não regulamentam um artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada
entre 1º de janeiro de 95 e 12 de dezembro de 2001, data da promulgação da emenda 32. Inclusive, vale dizer, não regulamenta o artigo 176 e ou seu parágrafo 1º da Constituição do Brasil. Não há violação, pois, no caso, ao disposto do artigo 246. De todo modo, ainda que assim não fosse, o vício formal teria o condão exclusivamente de comprometer a medida provisória, não contaminando os efeitos prospectivos da lei de conversão. Ponto em que o ministro Carlos Brito, inclusive, insistiu muito na última sentada. Vale dizer, a medida provisória teria existido como simples projeto de lei, sem produzir efeitos de nenhuma ordem. Convertido em lei, todos os seus efeitos da lei, são produzidos independentemente da circunstância de ter sido agravado pela medida provisória, o que eu estou admitindo agora só para efeito de argumentação, o artigo 246 da Constituição do Brasil. Vencido esse primeiro passo, esse primeiro ponto, passo adiante, tratando... Vossa Excelência divide, pelo que me consta, Vossa Excelência dividirá o voto, então, na análise desta primeira questão e depois vai examinar o problema da delegação legislativa. Do excesso de exercício. Eu creio que talvez fosse conveniente nós cindirmos a discussão. O ministro Gilmar não acolhe também o artigo 246, por lembro. Vossa Excelência não acolhe... Ele depende da inconstitucionalidade total, formal. Trata do 246, portanto, em relação à energia hidráulica. Sim, mas também acolhe o problema da delegação sem stand. Mas se nós vamos discutir... Não, a questão da delegação sem stand eu tinha dado por prejudicada, tendo em vista a mudança... Vossa Excelência... Sim, eu tinha dado por prejudicado, tendo em vista a mudança ocorrida. Bom, em todo caso, vamos discutir... A discussão agora, que remanesce são os dois pontos. O ministro Eros Grau, Sim. então, sustenta 2 pontos em relação à medida provisória. Ou seja, em primeiro lugar, de que não haveria a alteração pela emenda constitucional, não teria havido alteração substancial no artigo correspondente, ou seja, o artigo parágrafo 1º do artigo 176, e que essa medida provisória estaria regulamentando o 175 e as partes relativas a isso. Esse é o primeiro argumento, primeira sustentação. A segunda sustentação é que a própria conversão, a lei de conversão, teria desaparecido o interesse em relação a isso, porque a lei de conversão estaria salva desse problema. Essa é a primeira questão, portanto, na verdade. Bom, então nós temos aqui 2 questões. O ministro, Vossa Excelência havia se manifestado, no entanto, com rapidez, Vossa Excelência que deseja a palavra, ministro Joaquim Barbosa. Sim, da outra sentada eu não pude proferir o meu voto. Senhor presidente, no que interessa ao julgamento da presente ação direta, dispõe o caput do artigo 176 da Constituição. Senhor presidente, eu tenho a impressão que teria que fazer um encaminhamento da questão, tendo em vista o segundo argumento do ministro Eros Grau. Nós vamos ouvir o ministro tem um voto escrito. O ministro Joaquim tem um voto escrito. Sim, mas a questão da contaminação precede a questão de mérito, e que foi objeto de discussão. Não, o ministro Eros está trazendo o argumento da prejudicialidade. Seu voto. Não incide o 246. Ele está dizendo que isso só se aplica à medida provisória e não à lei do qual foi convertido. Hipótese que o ministro... Não, mas essa é uma questão segunda. Teria legitimado a medida provisória. Para nós discutirmos se a edição da medida da lei de conversão salvou o problema, nós temos que identificar a existência do problema. Logo, a primeira questão a ser examinada é se a medida provisória lesou ou não 246. Se nós entendermos que teria lesado 246, aí teríamos que examinar se a lei de conversão... Qual seria, presidente, a utilidade e a necessidade, se assentado que a lei de conversão estaria a sanar? Sim, mas aí nós já teríamos fixado uma linha de orientação em relação à matéria Coisa preliminar. não é tão simples. Não é tão simples, não. Quando um dos primeiros casos mais rumorosos se decidiu, a DIN, salvo engano, 193, ou medida provisória 193, relator do ministro Celso de Mello, especificamente se declarou inconstitucional a adoção de medida provisória para sobre a matéria, mas resguardou-se a tramitação da medida provisória como projeto de lei. Foi quando se identificou bem que a medida provisória é, ao mesmo tempo, uma lei de efeitos provisórios e um projeto de lei.
E quanto ao projeto de lei, ele não é contaminado pela eventual inconstitucionalidade da mesmo medida não provisória ocorreu, o mesmo- como modalidade apta a regular com efeitos imediatos determinados. Eu lembro a Vossa O Excelência... mesmo não ocorreu só em um relação- minuto. Eu lembro a Vossa Excelência que também nós estamos numa nova regulamentação. Ou seja, quando se decidiu este assunto, era a redação primitiva do artigo 62, em que a tramitação da medida provisória se dava em sessão conjunta do Congresso Nacional. Agora, a tramitação da medida Eu provisória... não sei a conversão se foi antes ou depois. Não, ela se dá... Não, nesse caso é tudo posterior. Tudo posterior? Tudo posterior. Que a medida provisória também é posterior à É tudo emenda governo 32. Lula, né? Tudo é coisa nova. Foi em dezembro do ano passado. Bom, então nós teremos a seguinte situação. Hoje, pelo artigo 62, nós temos duas hipóteses. Primeiro, tramita-se tal qual tramita um projeto de lei, uma vez que começa pela Câmara e depois votado o projeto de lei de conversão, uma medida provisória pela Câmara, passa ao Senado. Primeiro dado. Segundo dado importante é o efeito da aprovação do projeto de lei de conversão. No regime anterior, se o projeto de lei de conversão fosse votado no último dia de vigência da medida provisória, ele teria que ser sancionado e publicado, ou melhor, sancionado no último dia. Pela redação nova do parágrafo 12 do artigo 62, diz assim: aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Ou seja, a votação, o que se exige no novo modelo é que a votação do projeto de lei de conversão se dê no período de vigência da medida provisória, mas não a publicação em sanção, não em sanção ou veto. Mas, de qualquer maneira, o que o É uma matéria... ministro Eros Grau, nesse argumento subsidiário, sustenta, é que fosse a medida provisória inválida por violação do artigo 246, os seus efeitos prospectivos da lei de conversão não estariam contaminados. Agora, E depende essa para isso... questão me voto parece substância. que foi o voto do ministro Brito. Essa questão, me parece, precede ao exame do mérito da questão em face do 246. Mas, Por outro lado, gostaria de observar, senhor Ministro, presidente. logicamente não, ministro. Sim, só um minutinho. acho que sim. Mas veja Porque bem, senão nós vamos- Realmente, no tempo, são diversos. Sim, porque estará prejudicado. Não, mas veja Não, eu gostaria de observar. Ministro, para nós emitirmos um juízo sobre isto, nós precisamos primeiro dizer que a medida provisória foi viciada, para depois dizer que houve esse problema. Se ela estiver prejudicada, nós não vamos examinar a questão. Se ela estiver prejudicada, nós não vamos examinar a questão. Por outro lado, eu gostaria de lembrar que o tribunal... Mas veja, ministro... A eficácia temporal da decisão é Sim, diversa. sim. Não. Claro que é diverso. Porque aí a lei seria a partir da vigência da Pela lei. violação do artigo 246, Claro, lógico. que se conclui pela validade, malgrado o artigo 246, A vigência- a eficácia e a vigência da medida provisória é da data da sua edição. Sim, mas... Se conclui que é a lei que não é contaminada pela eventual violação do artigo vigência 246, é a partir da vigência da lei. Sim, Eu não mas sei mas se nesse isso terá caso, efeitos nesse práticos, caso né? estaria prejudicada a ADIM. Estaria prejudicada a ADIM. Não, se nós já decidimos que não. Tendo em vista estaria, da outra sim, decisão. estaria prejudicada a ADIM, no que interessa, porque com a conversão não poder. Que julgamento útil poderia se fazer? Nenhum. Agora, eu gostaria de observar o seguinte: até aqui, o tribunal, nos dois precedentes existentes, o tribunal não fez aquela célebre ressalva, porque entendeu que 246 aplicava-se in totum e inviabilizava a aplicação da medida provisória e a sua sequência enquanto projeto de lei. Esse foi o entendimento que o tribunal adotou nos dois outros entendimentos. Tanto é que não se fez a ressalva. Dois precedentes relatados pelo ministro Nery da Foi Silveira. ressalva porque não se discutiu isso. Sim, não, porque essa questão foi posta. Não, essa discussão não foi posta. O que foi posta foi o problema de ter acabado ou não, ter viciado ou não, só isso. Não, Nós se discutimos. considerou que estava viciado e, portanto, não se podia... Mas não se discutiu a matéria, considerando que, inclusive, a nova redação da emenda, a nova redação do artigo 62. No entanto, vamos ouvir então o voto do ministro Joaquim Agora, Barbosa. se vamos prosseguir, então eu gostaria de voltar Gostaria ao de meu rever voto. o voto do ministro Gilmar, Porque aí eu gostaria de votar o meu voto antes de... Vossa Excelência, então, lê o seu voto e depois nós ouviremos o voto do ministro Joaquim Barbosa. Claro, agora, eu gostaria de lembrar, senhor presidente, apenas que Faça uma síntese. este caso, vou fazer a síntese, este caso começou no dia 15 de dezembro, ajuizamento da ADIM. 19 de dezembro, requisição das informações. 23 de dezembro de 2003, ajuizamento de ADIM 3100, a segunda ADIM. 26 de dezembro, informações recebidas. 4 de fevereiro, eu não quis decidir a liminar, porque eu achei que o tema era
delicado. 4 de fevereiro, início do julgamento e pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. 4 de fevereiro de 2004. 11 de março de 2004, aprovação da MP no Congresso Nacional. 15 de março de 2004, sanção da lei. 16 de março, pedido de extinção do feito por prejudicialidade. 18 de março, aditamento da inicial. 13 de abril de 2004, consta o andamento processual das ADINs, que este teria sido a data da devolução dos autos para a continuação do julgamento. Veja quão distante nós estamos desse julgamento, que começou, portanto, nós estamos a falar de dezembro de 2003. O meu voto foi proferido, portanto, no dia 4 de fevereiro... Março de 2003. Exatamente, no 4 de fevereiro de 2004. 4 de fevereiro de 2004. Por isso que eu acho que devo, sem dúvida, relembrar o tribunal sobre os termos do meu voto. Só eliminar. Só eliminar. Só eliminar. Isso é julgamento de liminar. Julgamento de liminar. Mostra bem a história dessa questão. Que depois, inclusive, merece... Excelência, você não está sugerindo nada com isso, né? Não, apenas o que eu Só constatando o fato. Melhor assim. Não, porque eu, se estiver sugerindo, é da minha responsabilidade também. Vossa Excelência tem que lembrar que todos os ministros aqui têm direito de vista e não estão sujeitos a represália de qualquer... Não estou fazendo represália, estou fazendo uma observação. Essa situação é, presidente? Não, estou fazendo uma observação. Estou fazendo um relato. Está bem entendida, vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro que está dito o que foi dito. Na sessão em que se iniciou esse julgamento, foram colocadas algumas objeções no que toca à aplicação do 246, no caso, em exame. Considero necessárias algumas considerações sobre o tema. Uma das objeções formuladas parte da história legislativa da emenda número 6. A partir da exposição de motivos assinada em 14 de fevereiro de 95, afirma-se que a referida emenda tinha por objetivo exclusivo a supressão do artigo 171 da Constituição, que criara a figura da empresa brasileira de capital nacional. Este seria, segundo tal objeção, o objetivo primário e único da emenda constitucional número 6. Parte-se do seguinte excerto da disposição de motivos, que já foi, inclusive, objeto de consideração do ministro Eros Grau. A proposta tenciona eliminar a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, e o tratamento preferencial concedido a esta última. Para tanto, firma-se o conceito da empresa brasileira como aquela constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no país. A alteração subsequente, no âmbito do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, teria por escopo a compatibilização do texto constitucional com a revogação do artigo 171. Para tanto, teria substituído no parágrafo 1º do artigo 176 a referência à empresa brasileira de capital nacional e colocado em seu lugar a expressão empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. Assim, essa alteração do artigo 176, parágrafo 1º, nada diria a respeito à questão da energia elétrica. Essa seria a tese. A emenda constitucional, ao eliminar a figura da empresa brasileira do capital nacional, teria que necessariamente tirar aquela expressão que estava revogada. Para demonstrar a correção do argumento, chega-se a formular a hipótese em que a emenda tivesse ficado restrita à alteração do artigo 171 e que não tivesse feito a alteração do parágrafo 1º do artigo 176. Na linha exposta, caso a alteração ficasse restrita ao artigo 171, a Corte acabaria por chegar à interpretação no sentido do desaparecimento da figura da empresa brasileira de capital nacional, também no âmbito do artigo 176, parágrafo 1º. O ministro Veloso, considerando a hipótese de alteração restrita ao artigo 171, com a manutenção do artigo 176, parágrafo 1º em sua redação original, ofereceu a seguinte resposta: ficaria a empresa com capital puramente nacional apenas para aquelas de exploração de energia elétrica. Foi a observação de Sua Excelência, então. Esse debate preliminar acabou interrompido. Em primeiro lugar, cabem breves considerações quanto ao uso e a eventual vinculação desta Corte, intérprete último da Constituição, ao elemento histórico contido nos trabalhos legislativos que deram origem às normas da Constituição. Com a máxima vênia, o elemento histórico não constitui fator único ou definitivo na interpretação das normas constitucionais. Há elementos outros oferecidos pela teoria constitucional contemporânea que concorrem na atividade hermenêutica. Não estou, por evidente, menoscabando a importância do elemento histórico ou mesmo
de uma singela exposição de motivos. Este elemento assume especial relevância em alguns casos, especialmente quando a vontade do legislador assume alguma exposição linguística. Mas, ministro, só esclarecimento para o plenário, Vossa Excelência não está lendo o voto que proferiu. Não, estou fazendo um resumo. Estou fazendo um resumo. Não, você está analisando o julgamento posterior, anterior a isso. Hein? Porque isso não consta do seu voto. Os ministros todos têm o seu voto e não consta essas frases. Só para referir. Você está fazendo a complementação, aditamento ao voto. Não, estou fazendo... Aditamento. Não, isso constou do meu voto. Aditamento ao Não voto. constou do meu voto. Constou do meu voto. Vossa Excelência referiu a um debate de Veloso que se deu depois do seu voto? Não, debate de Veloso na questão... Não, sim. Mas não se constou nesse no seu voto, não consta. Mas corresponde ao aditamento. Na discussão das Recebemos ADINs. com aditamento. Não, na discussão das ADINs. Nas discussões das ADINs. Mas posterior ao toda a situação do voto que Vossa Excelência do pretendeu. Veloso no julgamento daquelas ADINs. Isto está no texto aqui, vejam aqui, ó, eu tenho aqui ó, as notas taquigráficas, Já são exatamente tinha, essas. Mas vamos considerar como aditamento. Sim. Então. Eu não tenho direito de prosseguir no voto, presidente. Tem, um aditamento. Seja lá o que for, presidente. Certo. Mais ainda que consideremos, no caso, o elemento histórico com a máxima vênia, não se vislumbra uma tese consistente na assertiva, no sentido de que o artigo 176, parágrafo 1º, teria sido objeto de alteração meramente redacional. Na própria exposição de motivos, mas ainda que consideremos, no caso, o elemento histórico com a máxima vênia, não se vislumbra uma tese consistente na assertiva no sentido de que o artigo 176, parágrafo 1º, teria sido objeto de alteração meramente redacional, que é a tese do ministro Eros Grau. Na própria exposição de motivos já referida, há uma demonstração inequívoca de que a alteração do 176 é parte de uma alteração em um complexo normativo que está, sim, vinculado à exploração do setor elétrico. Veja-se parte do final da exposição de motivos. Note-se que as alterações propostas não impedem que legislação ordinária venha a conferir incentivos e benefícios especiais a setores considerados estratégicos, inexistindo qualquer vedação constitucional nesse sentido. Com o mesmo escopo, a emenda efetua a alteração do parágrafo 1º do artigo 176, de exposição de motivos, de forma a eliminar a exclusividade da pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia hidráulica por empresa brasileira de capital nacional. Isso dizia na exposição de motivos. E aqui dizia-se com toda clareza. Pretende-se, assim, viabilizar a atração de investimentos estrangeiros para o setor de mineração e energia elétrica, mantido o controle da União mediante alteração ou concessão. Isso estava na exposição de motivos. Portanto, aqui não se supunha que era uma mera alteração redacional. Não parece, portanto, ainda que considerada só a perspectiva histórica, digo eu, que a alteração do artigo 176, parágrafo 1º, seria apenas um ajuste de índole redacional. A referida exposição já demonstra isso de um modo cabal. E a hipótese formulada para tentar demonstrar esse alegado caráter redacional da alteração demonstra justamente o contrário, conforme tinha sido apontado pelo ministro Veloso. Alterado apenas o artigo 171, com a eliminação da figura da empresa brasileira de capital nacional, sem a alteração do artigo 176, parágrafo 1º, ter-se-ia como resultado a preservação de tais empresas de capital nacional no âmbito dos setores de mineração e energia hidráulica. Note-se ainda que na proposta original formulada pelo Executivo não constava o artigo 246. Não constava o 246. Tal disposição foi introduzida ao longo do processo legislativo de emenda constitucional como parte desta luta contra a edição das medidas provisórias. Começa exatamente aqui, na emenda 5, 6. Obviamente, os congressistas, ao estabelecer essa, que é uma radical restrição ao uso das medidas provisórias, tinham em vista as repercussões que as alterações promovidas, que essas alterações promovidas produziriam. E é óbvio que essas repercussões também se dariam especificamente no setor elétrico. E tais repercussões são notórias. A partir da emenda 6, foram editados uma série de atos normativos, tendo em vista a disciplina para a construção de uma realidade totalmente diferente daquela anterior à emenda.
em que a atividade energética era baseada nas empresas estatais. Quero enfatizar que com tudo isso, que o artigo 176, parágrafo 1º, foi objeto de uma alteração substancial pela emenda 6, com as vênias de estilo devidas ao ministro Eros. Essa alteração está necessariamente vinculada a uma série de ajustes legais e institucionais que lhe sucederam. A própria criação da ANEEL em 1996 é prova disso. Lei 9427 de 96. Com a perspectiva de incremento da atuação de agentes privados no setor elétrico, considerou-se necessário criar um agente regulador, algo que não fazia sentido naquele ambiente de predomínio das estatais. A menção à ANEEL já me parece contundente. Mas não é difícil encontrar uma série de outros atos legislativos que são expressão dessa alteração substancial trazida pela emenda 6. Entre outros, registro. A disciplina para as concessões e permissões trazida pela Lei 9.074, que também criou a figura do produtor independente de energia. A edição da Lei 9648, que reestruturou a Eletrobras e que introduziu a livre negociação da compra e venda de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados. Essa mesma Lei 9648 criou o Operador Nacional do Sistema, o ONS, para exercer as atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados, e ainda, no âmbito da Lei 9648, cabe mencionar a criação do MAI, no âmbito do qual verifica-se a contabilização e liquidação de todas as operações de compra e venda de energia elétrica. É esse o novo ambiente institucional do setor elétrico, todo ele vinculado, a meu ver, à inovação da emenda 6. Diante desse quadro, considero equivocado, com as vênias de estilo, afirmar que esta emenda não operou uma mudança substancial no artigo 176, parágrafo 1º. Por fim, não me parece possível ignorar que a concretização do novo modelo, fixado na emenda 6, ficou expressamente atrelada à restrição do artigo 246. Essa foi uma decisão fundamental do legislador constituinte, que teve o cuidado de prevê-la expressamente na própria emenda 6. Já notei, em outras oportunidades, que não tenho qualquer simpatia pelo artigo 246. Ao contrário, mas isso é irrelevante no caso. O fato é que esta Corte, como guardiã da Constituição, está obrigada a dar algum sentido ao 246. Negar a sua aplicação a um caso como o presente configura com a máxima vênia, aos que pensam em contrário, um indevido esvaziamento do preceito. Essa é a questão que deve ser enfrentada no presente caso. Admitida a edição de medida provisória para a disciplina hora impugnada, qual o sentido útil que remanescerá ao artigo 246? Agora, sobre a aplicação do precedente da ADIM 2005. Ainda nessa discussão quanto à aplicação do artigo 246, considero oportuno colocar uma outra observação. Já se afirmou que a presente discussão não teria sido objeto do exame do precedente da ADIM 2005. De fato, conforme já coloquei em meu voto, considero que o precedente da ADIM 2005 é por demais rigoroso, restringindo a edição de medida provisória, mesmo em matéria que não diga respeito à energia decorrente de exploração de potenciais hidráulicos. Mas não é correto afirmar, a meu ver, que a questão que se coloca no caso em exame, no que toca à aplicação do 246, é inédita nesta Corte. Na ADIM 2005, da relatoria do ministro Nery, discutia-se a legitimidade de medida provisória que dispunha, entre outros, sobre os seguintes aspectos. Autorização para que a Eletrobras pudesse aportar recursos em concessionárias ou autorizatárias para geração ou transmissão de energia elétrica. Artigo 1º da MP 1819, de 99. Destinação de recursos da Eletrobras para o financiamento da implantação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Artigo 2º da MP 1819. Aquisição e utilização dos serviços de eletricidade da Itaipu Binacional. Artigo 3º da MP. Definição no sentido de que a ANEEL caberia autorizar a implantação de usinas termoelétricas e geração de energia elétrica por fontes alternativas. Artigo 4º da MP. Mencionei apenas, e de um modo bastante genérico, 4 das alterações trazidas pela MP 1819, objeto da impugnação na ADIM 2005. Havia inúmeras outras inovações naquela MP. O que quero destacar é o fato de que, naquele precedente, o tribunal enfrentava uma medida provisória
que obviamente não estava a concretizar essa perspectiva de interpretação restritiva da emenda número 6. Interpretação esta que acaba por dar um valor insignificante à alteração produzida no artigo 176, parágrafo 1º. Daí as observações expressas dos ministros Nery, Jobim e Pertence no julgamento da cautelar da ADIM 2005. Na conclusão do seu voto complementar, afirmou o ministro Nery: com efeito, toda a disciplina deles resultante concerne a matéria que se enquadra como as demais analisadas em meu voto, inicialmente proferido, no âmbito do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, com a disciplina da emenda constitucional número 6 de 95. Na mesma linha, a posição do ministro Jobim: os artigos e a legislação toda mencionada na medida provisória em exame dizem respeito de uma forma direta ou indireta ao conjunto do sistema elétrico brasileiro, no que diz respeito não só à sua exploração, como também a todos os mecanismos internos do sistema elétrico. Parece-me evidente que tem razão o relator no sentido de que essa matéria está toda compreendida na regra do parágrafo 1º do artigo 176 e, portanto, sofre a incidência do artigo 246. Não pode ser tratada por medida provisória. Por fim, asseverou o ministro Pertence: a conexão entre si de todas as alterações trazidas ao sistema de eletricidade, antes fechado a empresas estatais, e esta é a mudança substancial que se opera com 176, parágrafo 1º, faz evidente a imbricação de todas as normas da medida provisória com a efetivação da abertura do setor ao capital privado. Essa é a mudança que, salvo o melhor juízo, não teria sido captada no voto do ministro Eros Grau. Dizia Sua Excelência: com a efetivação da abertura do setor ao capital privado, só autorizada pela alteração do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição. Este é o nó górdio da controvérsia. Ministro, mas eu vou encerrar. Mas empresa brasileira de capital nacional não era capital privado? Sim. Ou era capital privado? Só é possível capital público e empresa brasileira de capital nacional é capital privado? Não havia nenhum impedimento. Agora, veja... Você não está ratificando. A empresa brasileira de capital nacional é capital não privado? Sim, é capital privado. Era não privado? É capital privado. Sim. Pode ser privado, evidentemente. Pode ser privado. Como também pode ser outro. Era uma realidade de empresas estatais. Todas as concessionárias eram, mas não tinha com pequenos... Mas eram, Então o argumento eram por excelência, empresas brasileiras de capital nacional. Sim. Eram, na verdade, todas controladas pelo Estado. Sim, mas não significa necessariamente. Sim, mas o universo normativo mudou. Nós não podemos fazer abstração do que era a realidade anterior, por exigir-se. Mas eu vou... Empresa brasileira de capital nacional. Mas isso não é o ponto central. A realidade era a exploração mediante empresas estatais. Senhor presidente, fiz a menção à DIN 2005 apenas para refutar o argumento de que aquele precedente em nada estaria relacionado ao presente debate. Só para isso. Não por outra razão. A Corte, naquele caso, adotou sim uma posição clara no sentido de que a restrição do artigo 246 incidiria de um modo amplo no plano da legislação aplicável ao setor elétrico. Mas, conforme já observei, há outro precedente significativo, talvez mais significativo, sobre o tema, que considero mais acertado na interpretação do artigo 246, em sua específica conjugação com o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição. Refiro-me à ADIM 2473, também da relatoria do ministro Nery da Silveira. Nesse julgado de setembro de 2001, eram impugnadas disposições da MP 2152, de 1º de junho de 2001, ato editado, como nós sabemos, para fazer frente à chamada crise da energia, a questão do apagão. A par do exame da constitucionalidade de vários outros dispositivos, a Corte entendeu por conferir interpretação conforme a Constituição para excluir do âmbito normativo do artigo 26 da medida provisória os potenciais de energia hidráulica. Cabe aqui registrar o teor do referido artigo 26. Artigo 26. Não se aplicam as leis 8987, 9427, no que conflitarem com esta medida provisória e com as decisões da GCE. Analisando tal preceito, asseverou o ministro Nery da Silveira: quanto ao artigo 26 da medida provisória, número 2152, em determinando a não aplicação das leis 8987 e 9427, no que conflitarem com essa medida provisória e com as decisões da GCE, dou interpretação conforme para deferir, em parte, a cautelar.
De fato, não pode a medida provisória ou a GCE, por via de delegação, dispor normativamente de modo a afastar, pura e simplesmente, a aplicação de leis que se destinam à disciplina da regra maior do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, no que concerne a potencial hidráulico. Expressamente decidiu Sua Excelência nesse sentido. De fato, esse dispositivo, resultante da emenda constitucional número 6, de 95, dizia ainda Sua Excelência no voto, não pode ser objeto da disciplina por medida provisória, a teor do artigo 246 da Constituição. Nesse sentido, dizia Sua Excelência, o plenário decidiu múltiplas vezes a partir da decisão da ADIM 2005. Feitos tais registros, senhor presidente, a demonstrar a evolução da jurisprudência da Corte sobre o tema e dentro dos limites deste exame cautelar, considero que há plausibilidade de direito invocado quanto à ofensa ao artigo 246 da Constituição. Penso que o entendimento firmado na ADIM 2473 possui uma precisão e uma clareza maior, já tinha dito isso quando do voto, que é a exegese firmada na ADIM 2005, uma vez que a ADIM 2005 não houve ressalva quanto à geração de energia decorrente da exploração dos potenciais não hidráulicos. De fato, em um primeiro exame do disposto no artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, no que toca às fontes de energia, vê-se apenas uma referência expressa aos potenciais de energia hidráulica e não às demais fontes. Nesse exame de cautelar, não me parece cabível, portanto, uma interpretação tão restritiva como aquela da ADIM 2005. Tenho como aplicável ao caso, todavia, o precedente da ADIM 2473, uma vez que o considero mais consentâneo com a regra do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição, na redação da emenda 6, em sua conjugação com o 246. Houve, com a emenda constitucional número 6, uma alteração substancial, a meu ver, na moldura do setor elétrico brasileiro. De um sistema baseado na ampla intervenção estatal, passamos a um novo paradigma, voltado ao investimento privado e às regras de mercado, com uma atuação do Estado em posição outra, especialmente como agente regulador. E na tarefa de concretizar a nova decisão constituinte, foram editadas inúmeras normas que acabaram por conformar um ambiente legislativo inconfundível com o anterior. É evidente nessa evolução constitucional e legislativa uma correlação necessária e inafastável entre as normas legais do setor elétrico e a inovação da emenda número 6. Lembre-se, sobretudo, que a regra do artigo 246 surge exatamente na emenda 6, tendo sido reproduzida na emenda 7, também de 95. Considero, portanto, de enorme risco a revisão da jurisprudência firmada por esta Corte na ADIM 2473. Indago novamente. Admitida a disciplina por medida provisória, no caso em exame, qual é a eficácia que restaria ao 246, especificamente no que toca às matérias tratadas pela emenda 6? O presidente ficaria impedido de editar medida provisória sobre o quê? Essa é a pergunta básica. Não poderia produzir via MP tão somente normas sobre pessoa jurídica, denominada pelo artigo 176, parágrafo 1º, como empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sua sede e administração no país? Seria esse o objeto, portanto, de todo esse esforço para aprovar esse adendo da emenda 6? Legislação de resto já existente. Já existente e que não foi objeto de consideração? Parece que aqui nós estaríamos, na verdade, a fraudar o texto da emenda 6. E aí sim, teríamos uma interpretação literal e equivocada do 246. Assim, pelas razões expostas, tenho como aplicável ao caso a restrição do artigo 246. Todavia, na linha do precedente referido na ADIM 2473, tendo em vista a possibilidade de aplicação de preceitos da medida provisória às outras fontes de produção de energia, considero adequada a adoção da interpretação conforme a Constituição, para afastar a incidência da medida provisória no que concerne a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia. Por fim, penso que o referido vício formal necessariamente atinge e contamina, essa é a minha posição já externada, a Lei 10.848, fruto da conversão da medida provisória.
Já conforme já observei, o campo normativo em que a lei de conversão incide é idêntico àquele da medida provisória, e de modo que se verifica nesse ponto uma continuidade normativa substancial. Não há aqui qualquer solução de continuidade no plano da vigência entre o ato provisório e a lei de conversão, e o vício formal existente na medida provisória necessariamente subsiste na lei de conversão. Não fosse assim, estaríamos diante daquela situação de fraude à jurisdição constitucional, ao considerar sanado o vício constitucional do ato provisório em razão da decisão legislativa infraconstitucional. Meu voto, portanto, senhor presidente, é no sentido da adoção da interpretação conforme a Constituição para afastar a incidência da medida provisória e da Lei 10.848, de 15 de março de 2004, no que concerne a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia. É o meu voto. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, o caput do artigo 176 da Constituição Federal dispõe que pertencem à União os potenciais de energia hidráulica para efeito de sua exploração ou aproveitamento. É importante frisar que o caput não foi alterado pela emenda constitucional número 6. O que essa emenda à Constituição inovou foi a disciplina contida no parágrafo 1º desse dispositivo sobre as restrições à exploração do aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica por empresas privadas, mediante autorização ou concessão pelo poder público. Dispunha a redação original do parágrafo 1º do artigo 176 que o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput do artigo somente poderia ser efetuado mediante autorização ou concessão da União, aspas, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, fecha aspas. A emenda número 6 veio admitir a exploração ou aproveitamento, aspas, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras, fecha aspas, com sede e administração no país, na forma da lei. Surge a pergunta: a emenda alterou de forma significativa a disciplina constitucional do setor de energia elétrica no que se refere aos potenciais de energia hidráulica? Houve alteração substancial no conteúdo desta norma constitucional? Creio que não. Transcrevo a exposição de motivos assinada pelo ex-ministro da Justiça e ministro da Previdência Social, ministro da Justiça, nosso hoje presidente, ministro Nelson Jobim, ministro da Fazenda e outros ministros, a mensagem presidencial número 193, de fevereiro de 1995. Aspas. Excelentíssimo senhor presidente da República, em obediência às diretrizes formuladas por Vossa Excelência no sentido do aperfeiçoamento do texto constitucional, encaminhamos a presente emenda à Constituição Federal, que integra o conjunto de alterações necessárias à viabilização da retomada do crescimento econômico e social do país. A proposta tenciona eliminar a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional e o tratamento preferencial concedido a esta última. Para tanto, firme-se o conceito de empresa brasileira como aquela constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no país. A discriminação ao capital estrangeiro perdeu sentido no contexto da eliminação das reservas de mercado, maior inter-relação entre as economias e necessidade de atrair capitais estrangeiros para complementar a poupança interna. Com relação ao tratamento preferencial nas aquisições de bens e serviços por parte do poder público, a proposta corrige imperfeição no texto constitucional, passando a favorecer os produtos produzidos e serviços prestados no país, ao invés de empresas classificadas segundo a origem do capital. Com isso, pretende-se restabelecer o importante instrumento de poder de compra do Estado para estimular a produção, emprego e renda no país. É digno de nota que a proposta vincula o tratamento preferencial conferido aos produtos e serviços produzidos internamente à igualdade de condições, preços, qualidades, prazos, entre os concorrentes. Uma vez eliminado o conceito de empresa brasileira de capital nacional, faz-se necessário proceder ao ajuste no inciso 9 do artigo 170, conforme prevê a emenda apresentada, que mantém, entretanto, o tratamento preferencial a empresas de pequeno porte. Note-se que as alterações propostas não impedem
que a legislação ordinária venha a conferir incentivos e benefícios especiais a setores considerados estratégicos, inexistindo qualquer vedação constitucional nesse sentido. Com o mesmo escopo, a emenda efetua alteração no parágrafo 1º do artigo 176, de forma a eliminar a exclusividade da pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia elétrica por empresa brasileira de capital nacional. Pretende-se, assim, viabilizar a atração de investimentos estrangeiros para o setor de mineração e energia elétrica, mantido o controle da União mediante autorização ou concessão. Fecha aspas. Este é o texto da exposição de motivos que encaminhou a emenda constitucional número 6. Digo eu, como se vê, com a alteração levada a efeito no parágrafo 1º do artigo 176, alterou-se, sim, o setor de geração de energia elétrica. Mas essa alteração foi marginal, eis que se deu pontualmente em relação a um tópico específico desse setor, ou seja, o da natureza das empresas que viessem a participar desse mercado, com o foco da alteração centrado na composição do respectivo capital. Essa adaptação do texto constitucional se fez necessária em razão da supressão, promovida pela própria emenda número 6, do artigo 171 do texto original de 1988, que previa a figura da empresa brasileira de capital nacional, que, segundo o texto constitucional revogado, poderia vir a ser agraciada com benefícios em caso de compras de bens e serviços por parte do poder público. Ou seja, o texto revogado estabelecia uma espécie de discriminação positiva em favor desta modalidade empresarial, prática, aliás, bastante corriqueira nos países ditos desenvolvidos, como bem assinala o professor e hoje o nosso colega, ministro Eros Grau, em sua obra conhecida. Extinto esse modelo de empresa por força da mudança constitucional, tornou-se imperativa a alteração dos dispositivos constitucionais que faziam remissão a esse modelo societário. Esse foi o único objetivo da alteração promovida no parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição. Por conseguinte, seria um exagero da Tavênia, a meu ver, tentar-se estabelecer uma vinculação direta, incontornável, entre o objeto da medida provisória número 144, cuja constitucionalidade ora se discute, e a emenda constitucional número 6. E tem mais. Se, por hipótese, a regra original vedasse a exploração ou o aproveitamento do potencial de energia hidráulica por qualquer espécie de empresa privada, e viesse a emenda para permitir essa exploração, eu entenderia que essa alteração suscitaria a vedação do artigo 246 da Constituição para a regulamentação desta inovação por medida provisória. Mas, no caso, o texto original já autorizava a exploração por empresas privadas, embora criando restrições quanto ao perfil societário destas. Disso resulta que a regulamentação infraconstitucional já trazia regras adaptadas a essa situação, moldadas ao modelo de delegação de serviços públicos mediante licitação. Suponhamos que, após a promulgação da emenda, não houvesse qualquer alteração infraconstitucional e nenhuma empresa nos novos moldes se instalasse no Brasil. Nessa situação, a emenda não teria causado qualquer transformação no setor elétrico. E nem se diga que isso é elucubração acadêmica. O que se busca aqui é estabelecer a consequência que um marco normativo trouxe para situações fáticas. Dentro do modelo constitucional original de exploração por empresas privadas mediante delegação, alterou-se apenas o tópico referente aos requisitos exigidos das empresas que se candidatariam nos procedimentos licitatórios que se realizassem dali por diante. Tanto é assim que a alteração abrangeu não apenas os requisitos para as empresas que desejassem explorar os potenciais hidráulicos, como também para aquelas que desejassem explorar jazidas e recursos minerais, como reza o caput do artigo 176. Nesse raciocínio, faço referência ao lúcido argumento lançado como opter dictum pelo ministro Otávio Galotti em seu voto quando do julgamento da medida liminar na ação direta número 1518. Aspas, disse o ministro Galotti.
Comporta esse dispositivo, segundo penso, o sentido e a finalidade lógica de excluir do campo de atuação das medidas provisórias a regulamentação destinada a dar eficácia às inovações constitucionais porventura introduzidas, não a estratificar a disciplina anteriormente existente para determinada instituição, impedindo a sua atualização e aprimoramento nos limites que já autorizava originariamente a Constituição, hipótese que aparenta ser, no caso, a configurada pelas normas impugnadas na presente ação. Fecha aspas. A alteração foi pontual e o alcance do artigo 246 da Constituição se vincula a esta limitação. Acrescento ainda que os precedentes citados não me convenceram da irreversibilidade dessa orientação nessa Corte. O julgado na ação direta 1597 diz respeito à norma que tratava expressamente de questões de composição acionária de empresas no contexto das privatizações, o que justificou claramente a aplicação do artigo 246. Já quanto ao teor das decisões nas ações diretas 2005 e 2473, a meu ver, elas não aprofundaram suficientemente a discussão do problema, além de terem sido tomadas em julgamento de cautelares, o que permitiria uma maior liberdade do Pleno para decidir à luz das peculiaridades deste caso, sem apressar-se a cristalizar um entendimento específico. Acredito, portanto, que os precedentes mencionados pelo eminente relator mereceriam revisão, ou, ao menos, não vinculariam definitivamente os julgados posteriores a eles. Peço, portanto, vênia ao ilustre ministro Gilmar Mendes para dele divergir, entendendo inaplicável na espécie o artigo 246. É como voto, presidente. Ministro... Presidente, Pois não? única e exclusivamente para esclarecer o meu voto. Tem dois aspectos. Primeiro, a questão da alteração de redação. Em segundo lugar, nós estamos apreciando a medida provisória 144. A minha posição é a seguinte: não há nenhum preceito na medida provisória que regulamente o parágrafo 1º do artigo 176. É tudo regulamentação do artigo 175. Portanto, não se aplica o 246. Só para esclarecer. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, os ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa convergem no que toca à inaplicabilidade do artigo 246, sob o fundamento de que a emenda 6 não alterou, não introduziu novidades materiais no setor de energia elétrica. Eu até acrescentaria, nem mesmo na qualificação desse setor de energia elétrica enquanto serviço público, porque isso já constava da da redação originária da Constituição, artigo 21, inciso 12, letra B. Esse setor de energia elétrica, tanto quanto a atividade de aproveitamento dos potenciais hidráulicos, tudo já constava da Constituição como atividade configuradora de serviço público, porém aberta à iniciativa privada, por concessão ou permissão. Está dito isso também no artigo 21, inciso 12, letra B da Constituição, redação originária. A titularidade dos dois setores era pública, mas o exercício não. O exercício já estava aberto à iniciativa privada, mediante concessão ou permissão na linguagem do artigo 175. De sorte que esse artigo 176, parágrafo 1º, com a redação introduzida pela emenda 6, data vênia do ponto de vista do ministro Gilmar Mendes, parece mesmo se restringir a uma adaptação quanto à nova exigência subjetiva para a empresa que se interessasse por explorar o serviço de energia elétrica e os potenciais de energia hidráulica. Tanto assim que essa emenda 246, tão cifrada estava a simplesmente eliminar a exigência de que os dois setores fossem
ficasse a distritos, quando objeto de concessão ou permissão, a empresa brasileira de capital nacional, tanto assim eu dizia, que a própria emenda 6 revoga o artigo 171. Ela mesma revoga o artigo 171, a mostrar que a redação, a novidade, não é, que trouxe, foi simplesmente a de se adaptar à nova realidade de que esses setores poderiam ser explorados, não titularizados. Como é? E derroga o 176, parágrafo 1º, ampliando o universo dos eventuais concessionários ou permissionários. Isso implicitamente. Sim. Né? Por implicitude, sim. A nova redação. A nova redação. Ministro Carlos Brito, observe que o artigo 171, o ministro Gilmar Mendes insistiu muito de que passamos para um novo paradigma voltada para o investimento privado e as regras de mercado com uma atuação do Estado em posição outra, como se o Estado tivesse afastado. Não, isso está regulado, como Vossa Excelência esclareceu, no artigo 21, em que prevê a exploração direta ou mediante concessão. Isso. O artigo 171, quando resolve introduzir na Constituição um conceito de empresa, dizia, são consideradas, empresa brasileira a constituída sob leis brasileiras e que tem a sua sede de administração do país. Perfeito. Segundo, empresa brasileira de capital nacional, aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno, entendendo por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício de fato e de direito do poder decisório para gerir suas atividades. O que significa que essa empresa brasileira de capital nacional, ela não excluía o investimento estrangeiro. Não. Era todo ele privado. O que se exigia era que o capital privado tivesse o controle do capital votante e ainda de fato e de direito, o poder decisório de gerir suas atividades. E se estabelecia a essa empresa brasileira de capital nacional, pelo parágrafo 2º do, então, artigo 171, que havia uma preferência na aquisição de bens e serviços. Ou seja, havia um diferencial em relação a isso. O que resolveu-se fazer com a emenda número 6 foi exatamente extinguir essa distinção para se estabelecer a única distinção que já havia no direito brasileiro anterior, salvo restritamente, lembrem-se que essa figura foi herdada da famosa Lei de Reserva da Informática. Foi a Lei de Reserva da Informática que criou esta figura de empresa brasileira de capital nacional e que é de triste memória em termos de resultados da informática no Brasil. Agora, no entanto, essa situação mostra que não houve absolutamente um recuo do Estado. Tanto isso é verdade, que nós teríamos um problema grave para examinar a situação da empresa Itaipu Nacional, binacional. Lá nós temos o quê? Um controle não brasileiro. Há um controle paritário para a exploração de um potencial de energia elétrica. E já existia anteriormente, inclusive, em pequena monta, empresas brasileiras que controlavam e produziam e exploravam energia elétrica no país, através de pequenas barragens, um sistema de divisão. Perfeito. Era o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos vários municípios em torno de Santa Maria que tinham lá as empresas familiares, inclusive, que exploravam essa situação. Então, a alteração que se fez ao suprimir o artigo 171, extinguiu-se constitucionalmente um conceito que a Constituição tinha feito. Empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional. Desapareceu isto. Pronto. Remanesceu o quê? Exclusivamente essa situação que estabeleceu. O que fez o texto? O texto se compatibilizou com aquele desaparecimento de um conceito que tinha sido extinto na Constituição. Vossa Excelência tem toda a razão. E o caráter de serviço público, quanto ao aproveitamento dos potenciais, permaneceu. A titularidade continuou estatal. Apenas o exercício é que foi ampliado, de sorte a alcançar empresas estrangeiras, desde que constituídas aqui no Brasil, com sede e administração. De sorte que eu não vejo também a medida provisória 144 de 2003, como a ter por objeto a regulamentação do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição. Por consequência, entendo também inaplicável o artigo 246. Ministro César Peluso. Já está vendo com a dissidência. Acompanho os votos dissidentes com devido respeito. Ministra Ellen Grace. Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que me sensibilizam os argumentos trazidos hoje pelo ministro Eros Grau,
mas também o voto, hoje reiterado, do ministro Gilmar Mendes. A questão me parece que é saber se a conversão dessa medida provisória coonesta vício de que padeceria ou não a medida provisória, já que ela alcança matéria alterada por meio de emenda promulgada até 1º de janeiro de 95. Eu confesso a Vossa Excelência que, tendo ouvido os votos todos que me antecederam, eu não chego à conclusão de modo a poder, como os colegas, entender de plano inaplicável o artigo 246. Eu, em razão dessa dúvida em que me encontro, peço vista dos autos. Ministro Veloso, Vossa Excelência havia me divertido à mesa de que, nas vistas, Vossa Excelência adiantaria voto. Neste ponto Aguardo. também estou ainda em dúvida Aguardo. também. Vou aguardar. Posso vir a reconsiderá-lo, mas deixo manifestada a minha adesão ao voto do ministro Gilmar Mendes. Eu também deixo manifestada a minha posição em relação à divergência manifestada pelo ministro Eros Grau. O tribunal, eu proclamo o resultado parcial. Senhor presidente, apenas por dever histórico, porque algum dia será lido esse acordo, eu queria fazer uma ressalva, não concordo com Vossa Excelência, em relação à triste lei de informática, mesmo porque eu fui um Vossa dos Excelência redatores do foi projeto. para a tristeza sua, Eu quero só deixar registrado... para a tristeza sua, inventa os resultados dela na produção nacional de informática, onde o contrabandista foi o grande produtor. Eu fui um dos redatores do projeto. Eu sei disso. Vossa Excelência aí está lembrando... Vossa Excelência tem uma velha memória, a velha memória da esquerda histórica. Senhor presidente, quanto à discussão Bom, ministro, um pouquinho mais acalorada, o que é compreensível entre Vossa Excelência e o ministro Gilmar é que é natural mesmo que se esperasse um choque da discussão de um setor elétrico. Não, Vossa Excelência, eu proclamo o resultado. Após o voto do ministro... Uma medida provisória proíbe. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, que julgava procedente a ação e dava interpretação conforme a Constituição para considerar inaplicável não só a medida provisória como a lei de conversão ao setor de energia elétrica. E o setor de energia elétrica, em relação a isso, que o resto está prejudicado. Não, potencial hidráulico. Sim, proteção hidráulica de energia A elétrica. energia produzida por... Potencial hidráulico. E dos votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Pertence, que acompanhou, e do voto do ministro... Está em votação a questão... Só 246, isso que eu estou falando. Com relação à medida Exatamente, só somente isso. Não chegamos lá. Nós estamos na questão preliminar. E do voto do ministro Eros Grau, que divergia no sentido de que não era aplicável a hipótese do artigo 246 da Constituição, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito, César Peluso e o presidente, pediu vista a ministra Ellen Grace. Também, a proclamação vale também para a DIN 3100. Ministra Ellen Grace, com sustentação oral. Recurso extraordinário 418.918, recorrente Caixa Econômica Federal e recorrido Jorge Peri Alves da Silva, havendo assistência da União. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto contra a decisão de juiz da primeira turma recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que confirmou o desprovimento do recurso inominado apresentado pela Caixa Econômica Federal e proferido nos seguintes termos. Eu estou distribuir aos eminentes colegas, cópia desse relatório, onde está transcrito este longo despacho. Me permito, portanto, presidente, resumir os seus termos. Neste despacho, o juiz negou o recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal com base nos seguintes fundamentos. Primeiro, a expressão acordo, segundo ele, traz a ideia de concessões recíprocas, e isso induziu o trabalhador a acreditar que o termo de adesão descrito na Lei Complementar 110
de 2001 e amplamente divulgado pelos meios de comunicação, haveria de trazer-lhe algum benefício. 2. A intenção do trabalhador ao celebrar o acordo não guardava correspondência com as reais consequências da adesão, que, por não trazer compensação que valide a onerosidade suportada, traduz, na verdade, uma renúncia a direitos. Terceiro argumento. O objetivo da adesão era evitar a longa espera pela solução judicial. E, neste ponto, diz ele, a criação dos juizados especiais federais representou fato novo e imprevisível que influenciou no equilíbrio do ajuste. 4. Os estabelecimentos bancários, como prestadores de serviços, subordinam-se ao Código de Defesa do Consumidor, o qual condena a nulidade às cláusulas constantes do termo de adesão prejudiciais ao trabalhador. Quinto argumento é de que é nulo também o instrumento de acordo, tendo em vista que restrições como deságio, renúncia e supressão de juros remuneratórios não estão ressalvadas de forma compreensível ao trabalhador comum. E, por último, a incidência do enunciado número 21 das turmas recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Esse enunciado tem o seguinte teor: o trabalhador faz jus ao crédito integral sem parcelamento e ao levantamento, nos casos previstos em lei, das verbas relativas aos expurgos de índices inflacionários de janeiro de 89, 42,72%, e abril de 90, 44,80% sobre os saldos de contas de FGTS, ainda que tenha aderido ao acordo previsto na Lei Complementar 110/2001, deduzidas as parcelas porventura já recebidas. Fecho aspas. Presidente. Contra, portanto, esta decisão fundada nesses argumentos, a empresa pública, ora recorrente, apresentou agravo, no qual reiterou a insurgência contra a desconsideração judicial do acordo previsto na Lei Complementar 110, firmado com o autor, e questionou a constitucionalidade de procedimento que, sob o seu ponto de vista, importa a negativa de acesso ao colegiado das turmas recursais. O agravo foi conhecido, mas como embargos declaratórios e desprovido, por aplicação do enunciado número 26 das turmas recursais dos juizados especiais. Diz este enunciado: decisão monocrática proferida pelo relator não desafia recurso à turma recursal. Daí, a interposição do presente recurso extraordinário, alicerçado na linha A do artigo 102 da Constituição, por meio do qual a Caixa Econômica Federal sustenta a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, decorrente da desconsideração do acordo judicial ao qual aderiu o recorrido, do devido processo legal, bem como da regra constitucional que disciplina a competência das turmas recursais. Sustenta a recorrente, fundamentalmente, que o afastamento do ajuste entre as partes, levado a efeito pelo acórdão recorrido, contraria a cláusula constitucional de proteção ao ato jurídico perfeito. Assevera que o autor jamais questionou a legalidade do acordo ou suscitou sua nulidade, razão pela qual não poderia o órgão julgador fazê-lo de ofício. No que concerne ao alegado vício procedimental, apoia seu recurso extraordinário na impossibilidade de subtrair-se a questão controvertida da apreciação do colegiado, promovendo-se uma sucessão de decisões monocráticas. O recurso foi, então, admitido na origem. Nesta casa, em parecer da lavra do Dr. Wagner de Castro Matias Neto, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso. Posteriormente, ajuizou a Caixa Econômica Federal a ação cautelar número 272, em que pretendia o sobrestamento na origem de todos os processos, versando a mesma controvérsia. Concedia a liminar pleiteada e em decisão que foi posteriormente referendada por este colegiado. Este é o relatório, presidente. Falará pela recorrente Caixa Econômica Federal, doutor Davi Duarte. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssima ministra relatora, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral, excelentíssimos advogados, servidores e estagiários de direito. Como bem posto no relatório, excelências, cuida-se de busca de direito em que o autor quer os expurgos inflacionários de janeiro de 89 e abril de 90, porque entendeu não tê-los recebido corretamente.
No julgamento, desde o início, ocorreu ele de forma monocrática. O recurso interposto pela Caixa também seguiu a mesma esteira, como bem relatado. E nisto defende a Caixa que houve violência direta e frontal ao artigo 98.1 da Constituição Federal, que diz que os juizados especiais terão os seus julgamentos por turmas de juízes. Na medida em que tal julgamento se deu monocraticamente, parece transparente que houve, sim, lesão ao direito da recorrente. Mas aqui, excelências, cabe lembrar aquele princípio de que não há nulidade, não se decretam nulidades, se o mérito da demanda puder ser julgado favoravelmente à parte a quem a nulidade prejudica. No mérito, excelências, o Juizado Especial do Rio de Janeiro editou uma súmula do seguinte teor, a de número 21. O trabalhador faz jus a crédito integral, sem parcelamento e ao levantamento nos casos previstos em lei, das verbas relativas aos expurgos de índices inflacionários de janeiro de 89, 42,72%, e abril de 90, 44,80%, sobre os saldos das contas do FGTS, ainda que tenha aderido ao acordo previsto na lei complementar, número 110/2001, deduzidas as parcelas porventura recebidas. E o julgamento o que fez? A sentença de ofício, sem provocação da parte, aplicou este enunciado. A Caixa diz mais, a Caixa defende que este é um julgamento em tese, sem entrar para vislumbrar os elementos daquilo que é o ato jurídico perfeito, o julgado afasta a tese de defesa da Caixa e impõe a condenação. Todavia, excelências, vamos nos lembrar que a Lei Complementar 110/2001 entrou em vigor após ampla discussão. O assunto resultou de um autêntico pacto de vários grupos da sociedade, das entidades sindicais, de representação de empresários, do próprio Executivo, do Legislativo. Enfim, as partes acordaram e transigiram. Os empregados, por suas representações, também chegaram à conclusão que, naquele momento, era muito interessante fazer esse acordo, porque vivia-se um longo impasse em que se discutiam os valores e as ações, por sua quantidade e pela diversidade de julgamentos, elas estavam longe de um fim. Isto prenunciava aqui o acordo, um horizonte, um fim em que as pessoas receberiam os valores e, claro, teriam pequeno deságio, que variou de 0% a 15%. A lei complementar, então, visou afastar, excelências, também novas ações, mas também valores ônus adicionais ao próprio FGTS. Buscou organizar o pagamento dos valores e, por que não dizer, até desafogar o judiciário de novas demandas. Essa norma não foi questionada no aspecto objeto do litígio destes autos, de sorte que válida permanece e, por isso, entende a Caixa, deva ser aplicada. Em realidade, o titular da conta vinculada celebrou um acordo válido, eficaz, apto a eliminar ou dirimir litígios, caracterizador de transação. A lei é legal, é constitucional, é, pois, de aplicação direta. Então, excelências, por que buscar a diferença em juízo, com todos os ônus e com grave repercussão sobre a atuação do judiciário, assoberbando-o ainda mais e desproporcionalmente? No caso aqui, excelência, estamos discutindo um acordo que a parte dá o valor dele de R$ 2.269, e o valor que a Caixa iria pagar era R$ 2.040. A diferença, então, de valor, por força do deságio, é pequena, com base na própria Lei Complementar 110/2001. O direito da parte está garantido, não ficou ela desprotegida. Está recebendo e perceberá integralmente o seu direito, nos termos da adesão que firmou livremente. Os cronogramas de pagamento estão sendo cumpridos. O cálculo é corretamente efetuado pela Caixa, que, empresa pública federal, cumpre as regras constitucionais e não tem interesse em deixar de acreditar valor algum ou de reter qualquer importância.
A Caixa desenvolveu imensos esforços com a instalação de postos de atendimento especializados para prestar informações a todas as pessoas que acorreram em quantidade. Centralizou a feitura de cálculos e, assim, bem cumpriu sua missão nessa importante tarefa. E a vocação da Caixa é deter a confiança da população brasileira, o que é atestado na confiabilidade do trabalho que realiza, nas áreas bancárias típicas, que é exemplo a poupança, a inclusão bancária, e nos empenhos de funções sociais na habitação, no saneamento, na infraestrutura urbana, loterias, penhor e tantas outras. Enfim, excelências, a transação celebrada pelo autor deve ser honrada. E qual é a base que entende a Caixa deva ser honrada? No princípio da boa-fé objetiva, porque a parte foi lá e firmou um acordo. Na lealdade que deve presidir os relacionamentos, na ética e na moral, sob pena de desacreditarmos as contratações e transformarmos todo e qualquer acordo em litígio. E se impõe o cumprimento do acordo, mesmo diante da relativização do princípio do pacta sunt servanda. Por quê? Porque a norma é legal, porque a causa é apta a eliminar litígios, o acordo é válido, é eficaz. Não há, em síntese, lesão ao direito da parte. Ademais, onde ocorre acordo, sem que ambas as partes cedam um pouco. E o próprio juizado foi criado para ser um órgão conciliador. Então, um acordo que é levado a ele, já feito, já pronto, vem a ser desconsiderado. Há quase nisso, excelências, sem querer ser uma crítica, mas a fazendo, uma intrínseca contradição. O juizado que está para prestar uma jurisdição enquanto conciliador está a fomentar um litígio. Mas por que dizemos fomentar litígio? Porque se hoje abrirmos a página do Juizado Especial do Rio de Janeiro, vamos encontrar lá um modelo de petição para ingressar com ações dessa espécie. E mais, não se entra no mérito do acordo. Diz-se lá: olha, você recebeu a menor e tem direito a buscar essa diferença, mesmo que tenha firmado esse acordo. No mais, excelências, esse acordo amplo e geral, a propósito, ele trouxe expressivos benefícios. A transação permitiu avaliar e permite que avaliemos o seu resultado. A quantidade de ações, os termos totais, são 32 milhões. A quantidade de contas que tiveram esse pequeno deságio, de no máximo 15%, são 3 milhões e 600 mil. Os valores já pagos com o deságio são da ordem de 18,5 bilhões de reais. Mais, excelências, após o julgamento do RE 226-8557-RS, o universo de execuções de sentença foi abrandado pelo cumprimento espontâneo via cálculos feitos pela Caixa, na seguinte extensão. Os processos envolvidos são da ordem de 514 mil. Autores, 2 milhões e 37 mil. Contas, 4 milhões e 17 mil. Um valor total creditado de quase 5 bilhões de reais. E isto é um dado que não aparece no judiciário porque são ações que não tiveram prosseguimento, que a Caixa impediu que ingressassem no judiciário. Por quê? Porque com o julgamento desta Corte, em 31 de agosto de 2000, estabeleceu-se uma paz jurídica sobre aquela confusão grande que era a discussão dos índices do FGTS. A Caixa continuou recorrendo somente quando pleitos diversos desse julgamento tiveram continuidade, formulados sob outros fundamentos, dentre os quais a incidência de honorários que haviam sido afastados pelo artigo 29C, ou a pretensão a juros desde a época do fato. Mas há um ponto, excelências, de por que a matéria aqui é constitucional e não infraconstitucional. A Caixa sempre trouxe o assunto desde a contestação, alegando a violência ao ato jurídico perfeito. Com o devido pré-questionamento da norma e do tema respectivo. Ao afastar a lei em tese, nos precisos termos do enunciado 21, o Juizado Especial do Rio de Janeiro efetua um julgamento de constitucionalidade desta norma,
já que não examina o termo firmado pela pessoa. E, com isso, com o devido respeito, usurpa a competência desta colenda corte. Não foi diferente o julgado em tela, quando de ofício, na sentença e também em tese, são afastados os efeitos do termo de adesão. Vejamos que a sentença não adentrou aos seus elementos constitutivos, mas fundou-se genericamente na falta de ciência do valor e da quantidade de parcelas que a pessoa poderia não saber. Mas também é certo, excelências, que a lei complementar estabeleceu a obrigação, e a Caixa cumpriu, de, até o final de abril de 82, informar a todas as pessoas o valor e parcelas que tinham a receber. E, não obstante, nesta corte não se examine fatos, os autos trazem isso. Com a inicial, nas folhas 16 e 48, é juntado esse termo do autor. Então, ele estava ciente, sim, sabia dos termos. O que há, excelências, é uma busca de alguma vantagem adicional, e que aqui reputa-se é pequena. É pequena e não se desconstituiu aquele ato pelo qual esse acordo foi celebrado, que a parte veio, aderiu, fez o acordo. Com a transação feita, a parte tem assegurado o seu direito, com tranquilidade e segurança, sem litígio, e afastados eram todos os ônus do ingresso em juízo, que são inegáveis, existem. Por fim, a Caixa foi também penalizada com multa. E vossas excelências são testemunhas que a Caixa recorre muito, como fez na questão do FGTS. Mas vejam, vossas excelências, que não fosse a persistência da Caixa, não teríamos chegado àquela decisão de mérito que consubstanciou o direito das partes, consolidou a jurisprudência e fixou 2 planos como devidos no FGTS. E isto representou uma economia aos cofres públicos de 24 bilhões de reais. Então, quando a Caixa vem a juízo, ela vem buscar, por quê? Porque as partes estão não seguindo mais aquele RE 226855. Quando isto foi feito, a Caixa não mais recorre. Então, quando é buscado algum valor adicional, a Caixa tem recorrido. E aqui o que ela fez? Ela se insurgiu contra uma decisão, se insurgiu contra outra e alegou fundamentadamente. Está sendo desrespeitado o julgamento, ao menos colegiado. Então, vemos que não pode, por isto, ser penalizada. Posto isso, excelências, e com sábios fundamentos que vossas excelências, por certo, produzirão, pede à Caixa seja acolhida a preliminar, mas caso ultrapassada no mérito, seja provido o recurso extraordinário para assegurar o integral cumprimento da Lei Complementar 110/2001, respeitando-se as transações livremente aperfeiçoadas, devolvendo-se ao tema paz e segurança jurídica, tal como fez essa Corte no julgamento do recurso extraordinário 2268-557-RS, de 31/8/2000, quando a questão sobre os índices do FGTS foi efetivamente pacificada. Espera deferimento. E muito obrigado. Palavra com o eminente ministro advogado-geral da União. Senhora presidente e relatora, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, o minucioso relatório já apresentado esgota a matéria quanto ao seu histórico processual. A sustentação feita pela Caixa também é exaustiva. A União, como assistente, apenas pede vênia para chamar a atenção para alguns aspectos que decorrem exatamente dos pontos mais sensíveis neste recurso extraordinário. É que eles foram suscitados, em primeiro lugar, com a habitual precisão e concisão pela ministra relatora, ao conceder a liminar que depois veio a ser referendada nessa casa. Disse Sua Excelência, indo ao cerne de toda essa questão. A desqualificação do acordo firmado como ato jurídico perfeito pressupõe a verificação, caso a caso, dos elementos formadores da transação.
Assim não se fez, todavia, nesta hipótese. Antes, negou-se consequência ao acordo previsto na Lei Complementar 110/2001, de forma genérica, abstrata. Isso é importante enfatizar. De forma genérica, abstrata, porque o fundamento básico foi o enunciado 21, cujo teor é abstrato e genérico. Prossegue, Sua Excelência. De forma genérica, abstrata, sem análise a respeito de vício em concreto, nem em tese. Tal procedimento, na prática, corresponde a um disfarçado juízo de constitucionalidade relativamente à legislação complementar que introduziu esta transação como fórmula para solucionar situação de reconhecida dificuldade, a saber, a viabilidade do pagamento das diferenças aos cerca de 58 milhões de correntistas do fundo. De que se trata, portanto, aqui? De uma decisão que se funda em uma norma abstrata que se contrapõe ostensivamente à lei, ao ato de adesão e, portanto, ao ato jurídico perfeito que vem sendo suscitado e arguído pela Caixa desde a sua contestação. Mas não é só. Não se trata de um acordo individual entre uma empresa e um particular. Trata-se, nesse caso, de um verdadeiro pacto nacional, feito através de uma lei complementar. Portanto, todos os termos deste acordo são resultantes de uma transação a que o correntista aderiu, mas jamais se poderia alegar, como jamais se alegou, que houvesse induzimento a erro, ignorância ou má-fé. Trata-se, portanto, de uma das transações, nesse sentido, de maior transparência já feitas nesse país. E, inclusive, bem lembrou o ministro Sepúlveda Pertence, por ocasião da discussão do referendo, para evitar uma verdadeira hecatombe, o que seria a multiplicação desses feitos. Esse caráter, portanto, genérico e abstrato, que tem a ver fundamentalmente com a arguição de ofensa ao ato jurídico perfeito, foi também naquela ocasião, já no voto da ministra Ellen Grace, enfatizado mais uma vez, quando ela disse: o órgão julgador ACO, apesar de não haver emitido qualquer juízo acerca da constitucionalidade do ajuste previsto na legislação complementar federal, frustrou de forma genérica, sem atentar para peculiaridades concretas que, estas sim, poderiam indicar vícios na vontade dos acordantes, a efetividade do ato jurídico perfeito, consubstanciado no pacto consolidado entre as partes. O caráter genérico e abstrato, mais uma vez, se afirma. E o ministro Peluso, também percussiente no particular, foi ao ponto, enfatizando esse aspecto, quando ele diz: quando se aplica o enunciado 21, que é o fundamento básico no caso, se toma por incontroverso o fato de existir acordo perfeito que não foi desconstituído. E aqui é bom lembrar que em nenhum momento nessa ação ou nas outras se pediu a anulação ou a nulidade do ajuste feito. Prossegue, Sua Excelência. A aparência de ofensa à garantia constitucional do ato jurídico perfeito parece clara, até porque tenho verificado que se afirma na petição inicial a existência do acordo e se invoca erro, mas sem pedido de anulação. Em outras palavras, a tese daquele enunciado desconstitui incidentalmente ato jurídico perfeito, no curso de ação em que apenas se reclama pagamento, que só seria devido se não houvesse o acordo. Em outro tópico, concluindo, diz novamente, na mesma linha, o ministro Peluso. Neste caso, há enunciado de caráter normativo, isso nunca é demais enfatizar, enunciado de caráter normativo que, com a força de uma norma geral e abstrata, preceitua:
Nenhum acordo perfeito pode ser reconhecido, ou seja, pressuposta a existência, portanto, fato certo e indiscutível de ato jurídico perfeito, este não deve ser respeitado na sua eficácia. É o cotejo simples que se faz entre o fundamento da decisão recorrida e o fundamento da arguição da recorrente. Seria admissível a afronta tão clara e tão transparente ao ato jurídico perfeito? Certamente que não. E é por isso que se espera o conhecimento e o provimento do recurso. Senhores ministros, passo ao voto. Já na ocasião em que tive oportunidade de apreciar o feito cautelar, de que resultou o sobrestamento dos demais processos na origem, aludi à conveniência de superarmos a questão referente ao alegado vício de procedimento, correspondente à aplicação do enunciado número 26 das turmas recursais federais, aquele que diz: decisão monocrática proferida pelo relator não desafia recurso à turma recursal. E isso porque não apenas a relevância jurídica da questão de fundo, também controvertida, mas ainda havia informação prestada pela presidente das turmas recursais dos juizados especiais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a qual atestou que, desde janeiro de 2004, os julgamentos dos relatores em questões sumuladas vêm sendo submetidos ao referendo do colegiado. Com essa providência, agora, a partir de janeiro de 2004 adotada, estaria sanado, então, o defeito processual já reconhecido por este Supremo Tribunal, porque consistente na sucessão de decisões monocráticas sem oportunidade de acesso à turma recursal. Aponto precedentes monocráticos específicos no RE 427.076, ministro Carlos Brito, e 427.528, relator ministro Sepúlveda Pertence. O presente feito, no entanto, não se enquadra nesta categoria nova. Ele encerra uma sequência de julgamentos monocráticos efetivamente excluídos da apreciação da turma recursal. Houve negativa de seguimento ao recurso inominado, que está em folha 100, houve agravo regimental que foi recebido como embargos declaratórios, também rejeitados, a folha 120. Anoto nesse ponto que a persistência da Caixa Econômica Federal na insurgência contra o procedimento adotado e contra a desconsideração do acordo foi repelida pelo julgador recorrido mediante a aplicação de multa por litigância procrastinatória, isso foi assinalado da tribuna, o que não se coaduna com a garantia do exercício regular do direito de defesa, que neste caso específico nem sequer é próprio, já que a Caixa Econômica Federal é apenas gestora dos recursos que pertencem, eles sim, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Além da problemática procedimental, persiste a invocação ao enunciado número 21, que preconiza a desconsideração do acordo previsto na Lei Complementar 110/2001, o que por si só já dá ensejo à resignação extraordinária. Constato também que muitas são as demandas idênticas à presente a merecerem o crivo desta Corte, tendo em vista a existência devidamente comprovada pela recorrente de uma deliberada instigação ao trabalhador que aderiu ao acordo para que ingresse em juízo e busque a sua desconstituição. A empresa pública recorrente fez juntar formulário de petição inicial constante, e eu verifiquei na página dos juizados especiais, constante até o presente momento dessa página, onde está um formulário de petição inicial sobre esta matéria. Ali estão elencadas as razões que levariam ao afastamento do acordo firmado, com a consequente procedência da ação. Por tudo isso, conquanto entenda presente a inconstitucionalidade articulada na petição de recurso extraordinário quanto ao processamento dos recursos na origem, e isto já seria suficiente, eu analiso também
a matéria de mérito discutida nestes autos. Verifico, do exame do caso concreto, que o trabalhador constante neste processo, correntista constante neste processo, ingressou em juízo pleiteando a integralidade dos índices expurgados das contas vinculadas do FGTS, tal como reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A inicial não aludiu à formalização de acordo, nem questionou a legitimidade da avença, tendo-se limitado, quando muito, a comparar os índices da lei com aqueles proclamados pela jurisprudência. Transcrevo aqui no meu voto, para documentar, o único ponto da inicial que se faz alguma longínqua alusão ao acordo instituído pela Lei Complementar 110. Diz a inicial, e este é o único ponto em que a matéria é tratada. Aspas. É importante frisar que a Lei Complementar 110, em seu parágrafo 4º, autoriza, em caso de adesão esta facultativa a cada trabalhador, creditar nas contas vinculadas do FGTS dos mesmos somente o percentual de 16,64%, equivalente ao período, como diz a lei, de 1 de 12 de 88 a 28 de 2 de 89, e o percentual de 44,80%, equivalente ao mês de abril de 90, sendo que o primeiro percentual é divergente de vários julgados, como vejamos, etc. Só isso. Não obstante, haja silenciado quanto à adesão ao acordo do FGTS, o trabalhador trouxe ao processo um documento comprobatório desse pacto, está em folhas 48, o que ensejou provocação da Caixa Econômica Federal ao juízo de primeiro grau, no sentido da necessidade de observância do ajuste, com a consequente improcedência do pleito. O julgador, no entanto, afastou expressamente o acordo firmado pelo trabalhador por considerar que o desconhecimento do montante a ser recebido importava em vício na formação da vontade, que teria impedido a que o pactuante pudesse avaliar devidamente as cláusulas do ajuste. Essa decisão foi corroborada pelo juiz da primeira turma recursal, que negou o seguimento ao recurso inominado da SEF e manteve o afastamento do acordo firmado pelo trabalhador, com fundamento no enunciado número 21 das turmas recursais. Foram alinhados os seguintes argumentos. Primeiro, o trabalhador, influenciado pelos meios de comunicação, imaginou que seria beneficiado com o ajuste previsto na Lei Complementar 110 e, por esta razão, aderiu ao pacto na intenção de evitar um longo trâmite judicial. Não detinha conhecimento, todavia, acerca dos resultados da atuação dos juizados especiais federais. A rapidez desta nova via representou fato novo e imprevisto pelo cidadão pactuante, o que impôs desequilíbrio ao ajuste firmado entre as partes. Esse é o primeiro argumento. O segundo é o de que as cláusulas constantes do termo de adesão são nulas, por traduzirem renúncia a direitos sem uma razoável compensação, sendo certo que os termos do acordo são amplamente desfavoráveis ao correntista. Além disso, o trabalhador comum não foi devidamente esclarecido quanto ao sentido de expressões como deságio, renúncia e supressão de juros remuneratórios. Por ocasião das informações prestadas na medida cautelar incidente a este recurso extraordinário, tais considerações foram reiteradas e reafirmadas pela juíza presidente da primeira turma recursal, como razões de decidir conducentes à edição do enunciado. Nessa oportunidade, a julgadora recusou natureza constitucional à controvérsia posta no recurso extraordinário e sustentou que não houve afastamento de ato jurídico perfeito, mas tão somente a desqualificação do acordo como tal. Tal jogo de palavras, data vênia, não me convence. De fato, como já anunciei no julgamento do referendo à medida liminar concedida à Caixa Econômica Federal, parece-me clara e direta a violação à cláusula constitucional de proteção do ato jurídico perfeito. O teor da decisão recorrida representa o afastamento
de ofício, de um ato jurídico acabado, formalizado e cuja legitimidade não foi questionada sequer pelo pactuante, mediante a aplicação da teoria da imprevisão e ao argumento da ocorrência de vício de consentimento. No que concerne à existência de vício de consentimento, consistente no desconhecimento do trabalhador comum quanto às cláusulas do ajuste, reputo incabível a sua proclamação em abstrato, como se fez com a adoção do enunciado número 21, uma vez que a perquirição acerca de vício em algum dos elementos formadores da vontade do agente haverá de ser demonstrada caso a caso, acordo a acordo, por demandar a avaliação do elemento subjetivo do pactuante no momento da avença, consideradas as circunstâncias específicas e indissociáveis da personalidade de cada um. Se, por outro lado, não ocorre essa aferição no caso concreto, e o que se examina são os termos do acordo, termos estes previstos em legislação complementar federal, o que está em causa, verdadeiramente, não é a vontade eventualmente viciada do agente, mas a constitucionalidade da regra instituidora do ajuste. O que o Juizado Especial Federal fez, a meu juízo, foi afastar do mundo jurídico as normas constantes da Lei Complementar 110, ainda que sem expressamente declarar-lhes a inconstitucionalidade. Além disso, recordo que nos termos do Código Civil atual, tal como naquele em vigor por ocasião do ajuste, o reconhecimento de vício de consentimento conduz à anulação do ato jurídico, não à sua nulidade, e não pode ser pronunciado de ofício. É o que está no Código atual, no artigo 177. Tampouco vislumbro cabimento na desconstituição do acordo por um eventual desrespeito a normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Esta Corte já deixou assentado o entendimento de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não tem natureza contratual, mas estatutária. O RE 226.855, de que foi relator o ministro Moreira Alves, assim afirmou. Por isso, este fundo decorre de lei e pela lei é disciplinado, não havendo falar-se em relação de consumo a ser regulada, mesmo que sob o enfoque da garantia inscrita no artigo 5º, inciso 32, ou dos princípios regedores da atividade econômica, artigo 70, inciso 4º da Constituição Federal. Observo que, na esteira do acórdão desta Corte, que determinou a correção das contas vinculadas, que é o RE 226.855, sobreveio a Lei Complementar 110, que veiculou fórmula destinada a acarrear os recursos necessários a custear o pagamento a todos os correntistas dos índices expurgados reconhecidos por este Supremo Tribunal. Não é demais recordar que, à época do encaminhamento do projeto de lei complementar, o passivo referente a tais correções montava a 42 bilhões de reais, ou seja, quase 4% do PIB nacional. Para que o repasse de tal montante ao FGTS fosse assumido exclusivamente pelo Tesouro Nacional, fazia-se necessária a adoção de uma de duas soluções: ou o aumento da dívida pública no valor correspondente, o que acarretaria os efeitos colaterais de aumento da taxa de juros e consequente prejuízo à retomada do crescimento econômico com menor geração de empregos e aumento da taxa de desemprego, ou então o aumento da emissão da moeda com inevitáveis reflexos sobre a taxa de inflação. A adoção de qualquer uma dessas duas soluções resultaria necessariamente, por sua incidência sobre o total da população, em uma perversa transferência de renda dos trabalhadores informais e, portanto, sem FGTS, para os trabalhadores com carteira assinada, que, além de terem assegurados os direitos do contrato de trabalho e garantias previdenciárias, inclusive FGTS, também, na média, são melhor remunerados que os primeiros. Por isso mesmo, promoveu o governo processo de negociação de que participaram as centrais sindicais e as confederações patronais participantes do Conselho Curador do FGTS.
Desses entendimentos, surgiu a fórmula que agregou diversas medidas tendentes a garantir o aporte de recursos sem comprometer os fundamentos da economia. Consistiram elas na criação de uma contribuição social devida nos casos de despedida sem justa causa, correspondente a 10% dos depósitos referentes ao fundo. Segunda medida, criação de contribuição social de 0,5% sobre a folha de salários das empresas não participantes do Simples, portanto, empresas de maior porte. Terceira medida, no aporte de 6 bilhões diretamente pelo Tesouro Nacional. E quarta medida, no deságio de 10% a 15% a ser concedido pelos trabalhadores cujos complementos de atualização monetária superassem o valor de R$ 1.000 para efeito do seu creditamento imediato, mediante a assinatura de um termo de adesão. É necessário frisar que, em nenhum momento, a lei complementar autorizou o levantamento imediato dos valores devidos, que se incorporam ao saldo das contas individuais, as quais, como se sabe, só podem ser movimentadas em hipóteses restritas. Dividiram-se os trabalhadores, então, em duas categorias: os que não aderiram ao acordo e buscaram a via judicial, e os que formalizaram a adesão com os ônus próprios a um acordo. Pois é exatamente isso. Dizia eu que essas duas categorias, nenhuma dessas duas categorias de trabalhadores foi assegurada imediata correção dos saldos das contas vinculadas. Ao contrário, a lei prevê todo um cronograma. Mas é exatamente isso que vem sendo autorizado pelos juizados especiais federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. De fato, a desconsideração do acordo firmado entre o correntista e a SEF resulta na aplicação imediata dos índices corrigidos, 42,72 para janeiro de 89, 44,08 para abril de 90, sem o deságio promovido para os aderentes e sem a observância do cronograma de pagamento fixado na lei complementar. Ao assim deliberar, o julgador recorrido anulou adesões anteriormente firmadas e desconstituiu transação instituída por lei complementar que objetivava ensejar uma composição que pusesse fim à pendência judicial que já durava mais de 10 anos e que sobrecarregava demasiadamente o Poder Judiciário. Transcrevo neste ponto uma observação que foi feita pela recorrente e reafirmada da tribuna. Diz a Caixa Econômica, aspas, curiosamente, o próprio Poder Judiciário, a quem a lei complementar pretendeu desafogar, inviabiliza a solução pacífica dos litígios ao anular os termos de adesão firmados exatamente com o intuito de aliviar a carga de demandas em litígio nos tribunais e, com isso, estimula a propositura de mais e mais ações a cada dia que passa, o que só atrasa mais ainda a entrega da prestação jurisdicional. Fecho aspas. Em conclusão, senhores ministros, considero evidenciada a natureza constitucional da presente discussão, não obstante a tentativa de enquadramento da solução como decorrente de vício na vontade do trabalhador aderente. O afastamento geral dos acordos firmados com base na Lei Complementar 110 traria como consequência o total esvaziamento dos preceitos encerrados nos artigos 4º, 5º e 6º desse diploma, que disciplinam os termos e as condições do ajuste. Assim, sob esse prisma, a atuação do julgador recorrido importou o afastamento de regra geral, de regra legal, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, a teor do que consagram diversos precedentes deste tribunal, e eu cito expressamente o RE 179-170, relator ministro Moreira Alves, e o RE 240-096, relator ministro Sepúlveda Pertence. Por todas essas razões, eu conheço do recurso extraordinário e lhe dou integral provimento. É como voto. Pois não. Eu tinha a intenção Tem a ver de... o problema da questão preliminar, que me parece difícil de superar. Mas
Interrompemos e retomamos o julgamento após o intervalo de 20 minutos. Está suspensa a sessão.